Tudo bom, gente? Cá estamos nós para mais um vídeo do canal, onde a gente conversa hoje a respeito lá de sais minerais, segunda parte dos constituintes inorgânicos da célula, né? Já tinha falado sobre água, agora sobre sais minerais, sendo que quando a gente fala em sais minerais, a gente está se referindo à forma insolúvel e sem carga de um determinado elemento químico, normalmente com função estrutural. Em biologia, a gente costuma chamar de íons a forma solúvel e com carga desse mesmo elemento mineral, e normalmente com função reguladora. O que a gente quer dizer quando a gente fala em função reguladora? Né? Quais fatores enzimáticos ajudam as enzimas a trabalhar ou regulam algum outro processo fisiológico? Né? Então, quando a gente fala em sais e íons em biologia, essa pequena diferença em relação ao funcionamento deles. Sendo que, mania do Landim, eu gosto de falar dos sais minerais dos íons por grupo. Primeiro grupo para descrever, sódio, potássio e cloreto. Sódio, gente, é o principal íon positivo em animais, o potássio é o principal íon positivo em vegetais e o cloreto é o principal íon negativo em todo mundo, tanto em animais como em plantas. Isso quer dizer que nós animais temos muito NaCl e plantas têm muito KCl. Sendo, gente, que no corpo da gente o sódio extracelular ele é maior do que o sódio intracelular. Ou seja, nós animais, o sódio fora da célula ele é maior do que o sódio dentro da célula. Ou seja, o sódio é o principal íon positivo que a gente tem no meio extracelular. Curiosamente, com o potássio é o contrário. O potássio intracelular é maior do que o potássio extracelular, ou seja, o potássio dentro é maior do que o potássio fora, e o potássio é o principal íon positivo no meio intracelular. Né? Quer dizer então que sódio, né, ele é principalmente no meio fora da célula, extracelular, e potássio principalmente dentro da célula, no meio intracelular. Cuidado, que o total de sódio ele é maior que o total de potássio. Né? Então eu estava comentando que o sódio é o principal íon positivo na gente, e o total de sódio ele vai ser maior do que o total de potássio. Ora, por que a gente fala de sódio, potássio e cloreto juntos? Porque sódio, potássio e cloreto juntos agem na regulação hídrica, na regulação osmótica da célula. Lembrando que a osmose, passagem espontânea de água de meios hipotônicos para meios hipertônicos, de meios menos concentrados para meios mais concentrados. Ou seja, osmose é a passagem espontânea de água de um meio hipotônico para um meio hipertônico. Por exemplo, toda vez que um meio tem pouco sódio, potássio e cloreto, ele é hipotônico e a tendência dele é perder água. Toda vez que o meio tem muito sódio, potássio e cloreto, ele é hipertônico, ele tende a ganhar água. Opa, de novo, um meio hipotônico com pouco sódio, potássio e cloreto, a tendência dele é perder água por osmose, e um meio hipertônico com muito sódio, potássio e cloreto, a tendência dele é ganhar água por osmose. Né? Falei do sódio, potássio e cloreto, então eles agem lá no equilíbrio osmótico, trabalhando só com o sódio e o potássio, eles são fundamentais para a condução do impulso nervoso através da famosíssima bomba de sódio e potássio. Mas, no futuro, a gente conversa sobre isso. Né? É muito importante lembrar que se eu mexer com sódio e com potássio, eu mexo com a bomba de sódio e potássio e eu vou mexer com a condução do impulso nervoso. Né? Então, mexeu em sódio, mexeu em potássio, mexeu na bomba de sódio e potássio, mexeu no impulso nervoso. Por exemplo, pouco sódio, né, ele está relacionado com o surgimento de câimbras. Daí quando, por exemplo, você corre, quando você malha, que você sua, seu suor é salgadinho, porque ele tem sódio. Você perde sódio no suor e isso predispõe a câimbras. Né? Também existe uma relação do potássio com câimbras. Entretanto, mais modernamente, a visão mais moderna é que a falta de potássio não é tão importante para o surgimento de câimbras quanto a falta de sódio. Certo? Então, hoje em dia, a gente sabe lá que principalmente sódio, tanto é que você pega lá a galera que é maratonista, né? O cara, de repente, lá que está correndo, 42 quilômetros, né? Como o cara sua muito, é muito importante que ele reponha sais. Daí você pega, por exemplo, um Gatorade da vida, que é um repositor eletrolítico, né? O Gatorade, ele vai lá, repor sais para o amigo, repor, por exemplo, o sódio, para compensar o sódio que ele perdeu no suor, para evitar câimbras. Né? Às vezes o cara vai lá e ingere cápsula de sal, quando ele está na maratona, para repor o sal perdido no suor, repor o sódio, para poder compensar o sódio perdido e evitar câimbras. Né? Um detalhe interessante sobre o potássio é que potássio em excesso
ele pode causar parada cardíaca. De maneira que todo mundo já ouviu falar de injeção letal, né? Nos países onde a pena de morte é legalizada, uma das maneiras de executar os prisioneiros é com a injeção letal, e a injeção letal ela é de cloreto de potássio. A injeção letal é a base de KCl, sendo que qual é a ideia? Quando você injeta o cloreto de potássio, uma dose alta de potássio bagunça com o impulso nervoso e isso leva à parada cardíaca. Então vai acabar levando o cara à morte. Por falar em potássio, potássio é um cofator enzimático para atividades como síntese proteica e respiração aeróbica. Então, outros motivos pelos quais o potássio é importante. Falei do primeiro grupo, segundo grupo, cálcio e magnésio. Boas fontes de cálcio e magnésio incluem carne, laticínios, ovos e verduras. Sendo que sais de cálcio e sais de magnésio, eles são muito importantes na formação dos esqueletos. Por exemplo, fosfato de cálcio, também chamado apatita, é fundamental na formação de ossos e dentes. Já o carbonato de cálcio, o calcário, na formação das conchas dos moluscos, das carapaças dos crustáceos, ou seja, esqueleto em nós vertebrados, normalmente é a base de fosfato de cálcio, então ossos e dentes, em animais invertebrados, como moluscos, como crustáceos, normalmente é a base de carbonato de cálcio. Íons cálcio e íons magnésio, eles regulam a permeabilidade da membrana. Como é que é regular a permeabilidade da membrana? Eles fecham canais de membrana. Isso quer dizer que toda vez que o cálcio, que o magnésio, eles estão altos, gente, os canais de membrana fecham e isso diminui a permeabilidade da membrana. Então, toda vez que o cálcio e o magnésio estão altos, né, você tem que os canais de membrana fecham e diminui a permeabilidade da membrana. Falando só do cálcio sozinho, ele é fundamental para a coagulação do sangue, para a contração muscular e para a condução do impulso nervoso. Poxa, como é que o cálcio age nisso? Em aulas futuras, a gente vai conversar sobre isso. Então, nas partes de fisiologia, a gente conversa sobre como é que o cálcio age em cada processo desses. E o magnésio sozinho é fundamental na estrutura da clorofila para a fotossíntese. Inclusive, eu lembro que quem dá a cor verde da planta é a clorofila e quem dá a cor verde da clorofila é o magnésio. Daí, uma questão clássica, né? Quando você pega uma planta que ela está amarelada, uma planta que não está com a cor verde normal, provavelmente está faltando magnésio para ela. Sem magnésio, sem clorofila, ela não consegue ficar verde normalmente. Terceiro grupo, ferro, na verdade um grupo de um cara só. E o ferro é encontrado em fontes como, por exemplo, fígado, carne vermelha, gema de ovo, leguminosas e verduras escuras. Lembrando que feijão não é a melhor fonte de ferro na alimentação da gente. Eu sei que todo mundo aqui já escutou, né? Ah, meu filho, da mãe, né, falando, coma feijão, né? Porque feijão é rico em ferro. Acho que todas as mães do mundo estudaram no mesmo colégio, né? Porque todas elas têm essa mesma história, né? Ah, meu filho, coma feijão, porque tem muito ferro. Mas, gente, feijão não é a melhor fonte de ferro do universo. As melhores fontes de ferro, elas são as fontes de origem animal. Fígado é a melhor de todas. Fígado é muito ruim, tudo bem, minha opinião, tá? Mas fígado é muito ruim, mas é a melhor fonte possível de ferro na alimentação. Né? Carne vermelha, quanto mais vermelha, mais ferro vai ter, gema de ovo. Dentre as fontes vegetais, o feijão é bacana. Mas se você não é muito fã de feijão, que nem o Landinho não é muito fã de feijão, cara, não se preocupe, você não vai morrer de anemia, não. Um pedacinho de carne que você coma, de carne vermelha, tem muito mais ferro. E um ferro de qualidade muito maior do que o ferro, por exemplo, do feijão. Né? Que o ferro, por exemplo, das verduras, especialmente as verduras escuras, né? Aquelas mais escuras, mais amargas, como, por exemplo, o espinafre. Por falar em feijão, né, eu lembro para vocês que feijão é uma leguminosa. Né? Tem um detalhe interessante, né? Que legume em biologia é diferente de legume no seu prato de comida. Possivelmente na sua casa chamam batata, cenoura e beterraba de legume. E nenhum desses é legume para biologia. Para biologia, legume é a planta cujo fruto é uma vagem. Então quem já viu o feijão in natura, ele vê com um negócio compridinho, a vagem, com vários feijõezinhos dentro. A vagem compridinha é o fruto. E cada uma das sementes, ela é exatamente um feijão, vai ser uma das sementes. Né? Então nesse caso, leguminosas é feijão, é soja, é ervilha, é amendoim. Das plantas, dos alimentos vegetais, as melhores fontes de ferro, moçada, são as plantas leguminosas.
né? Então, as plantas cujo fruto é uma vagem, comparando com outras plantas, são as melhores fontes de ferro na alimentação. Agora, volto a dizer, se eu comparar o ferro do feijão com o ferro do fígado, com o ferro da carne vermelha, é covardia. É bem menos ferro e é um ferro de qualidade inferior. Ô Landinho, como assim um ferro de qualidade inferior? A gente tem duas versões do ferro na alimentação. Você tem o ferro M e o ferro não M. Gente, o ferro M, ele é orgânico. Ele está associado ao carbono. E o ferro não M, ele é inorgânico. O ferro M orgânico, ele é muito mais bacana, porque ele é muito mais fácil de absorver. E ele é o ferro encontrado em fontes animais. Por isso que eu estou dizendo que fígado e carne vermelho é um ferro de qualidade superior. É o ferro M orgânico, que ele é muito mais fácil de ser absorvido. Já o ferro não M, ele é mais difícil de absorver e é o ferro dos vegetais. Por isso que eu estou dizendo que o ferro vegetal das leguminosas, das verduras escuras, poxa, comparado com o ferro animal, não é tão legal. É um ferro difícil de absorver, é um ferro bem mais difícil de absorver. Inclusive um detalhe sobre o ferro não M, sobre o ferro inorgânico, que é o ferro dos vegetais, é que ele pode aparecer de dois jeitos. Ele pode aparecer como Fe3+, ou Fe2+. O Fe3+, é o ferro férrico, oxidado, e esse eu não consigo absorver de jeito nenhum. Então, se eu tiver o ferro férrico no alimento, esse eu não consigo absorver. O Fe2+, é o ferro ferroso, é o ferro reduzido, e esse eu consigo absorver. Então, tanto o Fe3+, quanto o Fe2+, são ferro não M, são ferro inorgânico, são ferro dos vegetais. O 3+, o férrico, eu não absorvo. O 2+, o ferroso, eu consigo absorver, né? Sendo que, repito, no alimento, no caso do alimento vegetal, eu só aproveito o ferro ferroso para absorver, né? Tem uma coisa muito bacana, é que a vitamina C, ela auxilia na absorção de ferro, né? Como é que a vitamina C auxilia na absorção de ferro? Se oxidando. Eu acho que todo mundo já escutou uma história de que não adianta nada você fazer o suco de laranja hoje, guardar na geladeira e beber só amanhã. De hoje para amanhã, a vitamina C se oxidou. A vitamina C se oxida muito fácil. Então, se eu guardar ela na geladeira de um dia para o outro, ela se oxida. E eu quero que ela se oxide, mas eu quero que ela se oxide dentro de mim. Agora, por quê? Oxidação em química é perder elétrons. Então, a vitamina C se oxida, perde elétrons, e os elétrons da vitamina C se juntam com o Fe3+, para formar o Fe2+. Então, como é que a vitamina C auxilia na absorção de ferro? A vitamina C se oxida, dá elétrons para o Fe3+, virar Fe2+. Então, eu transformo o Fe3+, férrico, que eu não consigo absorver, no Fe2+, ferroso, que eu consigo absorver. Por isso que a vitamina C, ela aumenta a absorção de ferro. Qual é o papel do ferro na gente? O ferro entra na formação de um grupo de proteínas chamadas de proteínas hêmicas. As proteínas hêmicas são proteínas que têm ferro na composição. A mais importante delas é a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína vermelha encontrada nas hemácias, nos glóbulos vermelhos, e o papel é transportar oxigênio no sangue, né? Lembrando que se faltar hemoglobina em você, você vai ter uma condição chamada de anemia. Daí cuidado, que ao contrário do que muita gente pensa, anemia não quer dizer falta de ferro. Anemia quer dizer falta de hemoglobina, sendo que a falta de ferro é um tipo de anemia chamado de anemia ferropriva. Existem vários tipos de anemia, existem várias maneiras de você ter falta de hemoglobina. Tem anemia genética, tem anemia por falta de vitamina. A anemia mais comum, a forma mais comum de anemia, entretanto, é a anemia ferropriva pela falta de ferro. Ora, como o ferro faz parte da molécula de hemoglobina, se você não tem ferro, você não tem hemoglobina. Então, se você não tem hemoglobina, anemia. Pela falta de ferro, anemia ferropriva. Dentre as causas mais frequentes de anemia ferropriva, falta de ferro na alimentação. Infelizmente, alimentos ricos em ferro são caros, né? Fígado, carne vermelha, gema de ovo, mesmo feijão. Gente, é muito mais caro, por exemplo, do que arroz, do que farinha. Então, para comunidades carentes, às vezes é difícil conseguir ferro, especialmente aquele ferro de melhor qualidade, né? Especialmente lá aquele ferro que é o ferro de origem animal, né? Verminoses também contribuem para a anemia ferropriva, especialmente uma chamada amarelão. O verme do amarelão,
se alimenta do seu sangue. No que ele se alimenta do seu sangue, ele te deixa com anemia. Inclusive, o nome do amarelão é amarelão porque quando ele come o seu sangue, ele vai deixar você pálido. Um dos sintomas da anemia ferropriva. Ora, o sangue é vermelho por causa da hemoglobina. Com menos hemoglobina, o sangue vai ficar menos vermelho, a pele vai ficar menos avermelhada, ela vai ficar mais amarelada. Palidez, amarelão. Né? Outros sintomas que eu tenho lá na anemia ferropriva: fraqueza. Sem hemoglobina, eu não carrego oxigênio. Sem oxigênio, eu não consigo produzir energia na respiração aeróbica, então eu vou ficar fraco, eu vou ficar com falta de ar. O tratamento: uma dieta rica em ferro e vitamina C, capricha no ferro, capricha na vitamina C, e, gente, se for o caso, suplementa a base de sulfato ferroso. Né? Então, o sulfato ferroso, ele fornece para você o ferro Fe2+, o ferro ferroso, que é o ferro inorgânico que a gente consegue absorver. Né? Eu lembro para vocês que, segundo a Organização Mundial de Saúde, comunidades carentes sempre devem fazer o alimento em panelas de ferro. O uso de panelas de ferro no preparo do alimento diminui a incidência de anemia ferropriva. Parte do ferro da panela é incorporado ao alimento. Não é o melhor ferro do mundo, tá, gente? O ferro da panela é o ferro metálico, mas dentro do corpo da gente, esse ferro metálico, ele pode virar Fe3+, que eu não consigo absorver. E tem algumas proteínas, algumas enzimas, que tentam transformar em Fe2+, para eu conseguir absorver alguma parte. Não é, oh meu Deus, quanto ferro. Não é, oh meu Deus, que ferro maravilhoso, mas é o que tem para hoje. Então, se você não tem acesso a outras fontes de ferro na alimentação, panela de ferro é legal. Se você não tem a panela de ferro, a sopa de prego, e não, isso não é onda. Isso existe mesmo. Pega a panela de seja lá o que for, coloca objetos de ferro, coloque água, ferva aquilo lá, parte do ferro do prego vai para a água. Se você cozinhar o alimento naquela água, o alimento vai estar enriquecido em ferro. Volto a dizer, não é o melhor ferro do mundo, mas ajuda a diminuir a incidência de anemia ferropriva. Outra importante proteína com ferro é a mioglobina. Ela também é vermelha, ela é encontrada nos músculos e o papel dela é transferir oxigênio da hemoglobina do sangue para as mitocôndrias dos músculos. Transferir oxigênio da hemoglobina das hemácias do sangue para as mitocôndrias dos músculos, para as mitocôndrias pegarem o oxigênio, fazerem respiração aeróbica e produzir energia. Isso tem um efeito interessante. Quanto mais vermelho é o músculo, mais mioglobina ele tem. Mais oxigênio ele vai ter. Então é mais fácil transferir oxigênio do sangue para o músculo, e quanto mais oxigênio, maior atividade de respiração aeróbica, maior produção de energia, e você pode fazer atividades mais prolongadas. A questão mais tradicional sobre esse assunto fala sobre por que galinha não voa. Peito de galinha, é claro, é o pé da galinha, que é o movimento das asas, né? Como o peito da galinha é claro, como é que eu justifico isso? É porque tem pouca mioglobina. Quanto mais vermelho o músculo, mais mioglobina ele tem. Se você tem que o músculo do peito da galinha, ele é rosado, ele é claro, ele tem pouca mioglobina. Com pouca mioglobina, não retém oxigênio nos músculos. Se não retém oxigênio, não produz energia na respiração aeróbica por muito tempo. E se não produzir energia por respiração aeróbica durante muito tempo, a ave não consegue manter o voo durante muito tempo. A galinha até tenta, né? Ela voa 5, 6 metros, se estabaca no chão, ela não consegue manter o voo porque ela cansa logo. Falta oxigênio. No que falta oxigênio no peito dela, não tem como produzir energia por muito tempo, ela cansa logo, não pode manter atividades prolongadas. Outra proteína com ferro é o citocromo. Ele é encontrado em mitocôndrias e cloroplastos para transporte de elétrons em processos energéticos. Nas aulas de respiração, a gente conversa melhor como isso funciona, então volto a falar dos citocromos. E o quarto grupo, moçada, de sais minerais, o grupo fosfato, PO4-3-. Ele é encontrado como fosfato de cálcio em ossos e dentes, fosfolipídios nas membranas celulares. Eles são componentes dos nucleotídeos no DNA e no RNA, e eles fazem parte do ATP para processos energéticos, né? O ATP, adenosina trifosfato, tem fosfato. Quinto, moçada, iodo. O iodo entra na formação da tiroxina, principal hormônio da tireoide, inclusive um clássico, né? Na falta de iodo, você não consegue produzir tiroxina, hormônio da tireoide, e vai ter hipotireoidismo. O efeito mais marcante do hipotireoidismo é que a tireoide incha, né?
ela incha para tentar pegar o pouco iodo do seu sangue com eficiência maior. E como a tireoide está no pescoço, o pescoço incha, chamamos isso de bócio endêmico. Lembrem-se que, por lei no Brasil, o sal tem que ser adicionado de iodo para evitar hipotireoidismo, para evitar bócio endêmico. Cobalto, gente, entra na formação da vitamina B12 e eu tenho uma série de outros íons. Cobre, manganês, selênio, zinco, eles são cofatores enzimáticos, eles auxiliam a função de várias enzimas e eles são compostos antioxidantes. Eles protegem a gente contra radicais livres, como também nós vamos falar sobre radicais livres com mais carinho no futuro. A gente, moçada, lá, lembra como é que isso aí já apareceu em questões pra gente. O ambiente marinho pode ser contaminado com rejeitos radioativos provenientes de testes com armas nucleares. Os materiais radioativos podem se acumular nos organismos. Por exemplo, o estrôncio 90 é quimicamente semelhante ao cálcio e pode substituir o cálcio nos processos biológicos. Um pesquisador analisou as seguintes amostras coletadas em uma região marinha próxima ao local que manipula estrôncio radioativo: coluna vertebral de tartarugas, concha de moluscos, endoesqueletos de ouriços do mar, sedimento de recife de corais e tentáculos de polvo. Em qual das amostras analisadas, a radioatividade ela foi menor. Ora, moçada, se o estrôncio 90 imita o cálcio, quem tiver mais cálcio vai ter mais estrôncio 90, vai ter mais radioatividade. Então, todo aquele material mineralizado, como a concha do molusco, como o esqueleto do coral, como a coluna da tartaruga, como o esqueleto do ouriço do mar, todos esses à base de cálcio vão incorporar o estrôncio 90 e vão ficar super radioativos. Entretanto, o tentáculo do polvo é mole, então ele não é calcificado, ele não é mineralizado, não vai acumular estrôncio 90 significativamente, a radioatividade vai ser menor. Opção correta para marcar, letra B. E, gente, como sempre, grande prazer. Até o próximo encontro.